Olá, eu me chamo Ametoyan e você está aqui neste meu canal de leituras virtuais. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença aqui no meu vídeo. Então vamos lá para esse tema. É um tema bastante recorrente aí nesses vídeos, né, de leituras virtuais, que fala de você investir na pessoa. Então, assim, eu vou fazer esse vídeo pensando em primeiro ver o que você espera dessa pessoa, né? Qual é o seu intuito, o que você gostaria com ela, né? O que você quer dela. E aí depois eu vou puxar as outras cartas para saber se vale a pena investir, tá bom? Isso é bem importante aí pra gente poder entender direitinho a situação, tá? Bom, aqui nesse vídeo eu tô bastante gripada. E aí, se o vídeo ficar mudo, ou se vocês verem cortes no vídeo, é pra eu não incomodar vocês com tossidas, né? Que eu tosso bastante, né? A gripe foi bem forte, então é por isso que talvez vai ter momentos mudos ou então cortes no vídeo. Bom, vamos lá então? Aqui tem a pedrinha número 1, pedrinha laranja. Pedrinha número 2, pedrinha verdinha. Pedrinha número 3, pedrinha marrom. Tá bom? Então, escolha a opção que for mais agradável a você, que mais conecta contigo. Qualquer coisa mentalize, pausa o vídeo, né? Respire fundo. Se você tiver dificuldades ainda assim, tem um vídeo na minha descrição que eu explico um pouquinho sobre como fazer uma boa escolha, ou como aproveitar leituras virtuais também, tá? Esse vídeo é bem importante para você poder até saber escolher aqui direitinho. Mas faça isso da melhor forma e com calma, tá? Porque é possível sim escolher uma pedrinha errada. Se for o caso, peço que você veja as outras, tá? Se não ressoar, muitas vezes não é a pedrinha sua, tá bom? Então, escolha com calma de verdade, tá? Vou começar aqui pela pedrinha de número 1, que é a pedrinha laranja. Vou afastar essas pedrinhas aqui pro lado. E vamos lá pra pedrinha laranja. Olá, pedrinha laranja de número 1. Vamos analisar então se vale a pena investir nessa pessoa. Vou tirar primeiro duas cartas para saber o que você espera dela, né? O que você quer com ela, né? O que seria investir, né, para você? Qual seria a visão que você tem, né, de investimento com essa pessoa? E aí depois eu vou tirar 3 cartinhas, né, para poder ver se vale a pena, tá? Mas primeiro eu quero ver o que você quer com a pessoa. Vamos lá, baralhar muito bem. Ah, lembrando, tô bastante gripada. Se o vídeo ficar mudo é porque eu estou tossindo, tá? E aí eu tive que cortar aí no vídeo o som. Ou então eu vou cortar até mesmo trechos do vídeo se for necessário, tá bom? Mas eu vou procurar evitar isso. Nove de copas. Rei de paus. Interessante. Você, aqui, a energia, pelo menos inicial, né? Me parece muito de você querendo um contentamento com essa pessoa, sabe? Uma realização, um tanto pro lado físico, também tem um lado emocional aqui, tá? Não acho que é uma coisa fria, só carnal, coisa assim, não é o caso. Mas aqui me parece que você tem esse lado da satisfação física, de se sentir desejado ou desejada, de, sabe, se sentir muito atraída por essa pessoa e querer atraí-la para você. Isso aqui tá bem forte, tá? Então, assim, parece que essa pessoa mexe muito com você, nesse aspecto físico, principalmente, tá?
E aí, físico, quando eu falo, não é necessariamente só o que você vê da pessoa fisicamente, mas é que essa pessoa te atrai muito. Então, às vezes, é a forma como ela fala, às vezes é o conhecimento que ela tem, às vezes é a personalidade dela, às vezes é o convívio que vocês têm, todas as observações que você já teve. Então, assim, essa pessoa parece que é muito magnética pra você, sabe? Ela é muito, te atrai muito mesmo. E aí pode ser um combo, né? Por tudo que ela é e tudo mais, que me parece que é, né? Mas esse lance acaba que isso que você, essa admiração que você tem, ou essa coisa, ela respinga muito nessa atratividade excessiva, sabe? Bem, não é nem excessiva, não posso dizer isso, mas é uma atratividade realmente intensa, tá? Aqui tem, me parece ter bastante. E aí o que você acaba desejando, né, desse ponto de vista, é ter, principalmente, pelo menos nesse momento, isso saciado, ter isso com a pessoa. Assim, aqui pode ser que você pense a longo prazo, mas de primeiro momento, me parece que você está pensando um pouco mais contido. Você não está indo tão longe assim. Me parece mais assim, poxa, eu quero viver algo com essa pessoa, pelo menos eu quero ter, eu quero que a gente tenha pelo menos a experiência, que a gente tenha uma vivência, que eu possa ter a possibilidade, que, sabe, que isso se concretize, que eu possa ter momento, que eu possa ter realização, sabe, na vivência. Aqui ficou bem forte isso, mais do que grandes planos, assim, a longo prazo, né, ou a médio prazo. Tá, parece um plano mais de curto prazo aqui, no seu caso, tá bom? E aí eu vou ver, então, se, né, dado essa perspectiva que você tem, né, pelo menos nesse momento, se vale a pena ou não investir nessa pessoa, tá bom? Vamos ver. As de espadas aqui no negativo. 5 de copas no positivo. E a morte na carta central aqui. Bom, vamos lá. Olha, é uma mensagem mais delicadinha aqui. Porque a carta da morte, vindo como energia principal, pode me falar disso que você gostaria de que se concretizasse com essa pessoa, pode acabar não acontecendo, tá? Assim, é como se precisasse que muita coisa tivesse que mudar para isso poder acontecer. E assim, não vou falar. Eu nunca falo, tá, nos meus vídeos, como se eu estivesse falando uma sentença para sua vida inteira, tá? Não é o caso. O tarô a gente tende a ler em períodos aí mais curtos, né? Coisas às vezes de no máximo, assim, um ano, né? Eu diria que é o ideal. Mas, assim, o melhor mesmo é ler dentro de 9 meses, 6 meses, 3 meses, sabe? 3 meses sendo, inclusive, o mais ideal. Às vezes um mês, 15 dias, sabe? Coisas assim. Pra não... porque, assim, a vida... muitas coisas podem acontecer, tá? Mas, assim, as energias deste momento... E tendo em mente, assim, que as minhas leituras, quando eu não dou tempo, né, no título, geralmente é coisa de 3 meses, tá? Que aí fica meio que estabelecido aqui com as minhas cartas isso. Então, dentro de um período de 3 meses, por exemplo, é como se eu não visse tendo isso conseguindo se concretizar. Porque a carta da morte me fala de mudanças sendo necessárias para que isso aconteça. Adaptações grandes, sabe? Que ela não é adaptações pequenas, são adaptações grandes que precisariam
para isso realmente acontecer, né? Aí você pode até falar assim, nossa, mas eu já tô me envolvendo com essa pessoa, e tudo mais. Aí tem dois pontos. Pode ser que essa leitura não seja para você, mas também pode ser que, assim, essa satisfação que você procura encontrar nesta pessoa, nesse período, ela provavelmente não vai entregar isso a você. Essa satisfação, o timbre, o timbre não, o tom da satisfação que você espera, nesse período ela não vai conseguir entregar dessa forma que você espera, desse contentamento, porque você vê essa pessoa dessa forma muito... Então, aqui me parece assim e aí tem assim a carta das espadas no negativo, né? Aqui me fala assim que existe provavelmente questões que você desconhece sobre a situação, sobre essa pessoa. Às vezes são complicações, são dificuldades que atrapalham, por exemplo, vocês, ou que às vezes impedem essa pessoa de poder te corresponder no que você gostaria, da forma que você gostaria, tá? Então, assim, tem essa energia aqui de uma dificuldade, tá? Sou muito honesta nas minhas leituras, então não vou, como fala, tapar o sol com a peneira, tá bom? Porque é importante a gente saber realmente. Então, assim, aqui eu não vejo nesse período valendo a pena investir, tá? Aqui no positivo até me fala assim, olha, é uma situação que inicialmente pode parecer assim, até você ficar, sabe, chateada com isso, até pode ser, mas que na verdade ela tem potenciais positivos nisso, sabe, que a gente não vê. Então, por exemplo, pode ser que depois, mais pra frente, as coisas mudem. Pode ser que isso acontecendo, essa coisa não se concretizando, não investindo nessa pessoa, outras pessoas melhores surjam. Bom, tive que tossir, dei uma cortadinha. Mas assim, como eu tava falando aqui do 5 de copas. Então, assim, esse 5 de copas aqui, né, estando nessa posição, me fala de você podendo encontrar coisas boas nisso, sabe? Eu digo assim, por exemplo, tanto se você acabar se envolvendo com essa pessoa, pode ter coisas boas a ter, a resgatar, né, a ter com essa pessoa, ainda que não nesses parâmetros do que você espera, porque, como eu falei, tem questões que você desconhece, tem alguma coisa que não está acessível para você, que você não sabe da situação, dessa pessoa, tem a questão que eu falei da morte, dessas dificuldades aí que podem, que precisaria de uma reviravolta na situação, né, de uma transformação, né, mas ainda assim teriam coisas boas, você teria algum contentamento, teria coisas a viver com ela que poderiam ser boas, mas é como se fosse uma coisa que tem não chega ali no que você deseja realmente, né, nesse 9 de copas aqui. E isso quem diz é por conta da carta, principalmente da morte, né? Porque para poder você atingir esse 9 de copas, né, com essa pessoa e tudo mais, precisaria dessas mudanças, né? Provavelmente são mudanças que interferem em questões emocionais aqui, em questões mentais até, que provavelmente competem a essa pessoa, tá? Então, assim, tem essas questões aí de dificuldade um pouco, tá? Agora, sim, lembrando, sempre tem o livre-arbítrio, vai de cada um, mas aqui me parece, assim, que dado o que você espera dessa pessoa, me parece um cenário não muito favorável, tá? Pelo menos neste momento. Depois, né, só fazendo outras tiragens. Mas no momento, nesse período de 3 meses, me parece que o investimento nessa pessoa pode ser um pouquinho frustrante, tá? Por essa questão dessas transformações que seriam necessárias aí, tá bom? Então,
Sei que é uma mensagem um pouquinho sensível, sei que é uma mensagem meio difícil, mas tenha em mente que, como eu falei, esse tarô não é sentença, mas ele tá aqui e a gente dá o aconselhamento para que você possa fazer as melhores decisões. Inclusive, o aconselhamento aqui se desconectar dessa situação é melhor, tá? Neste momento, que a carta da morte me fala isso. E você procurar aí se entender com você, talvez, o porquê que você busca nessa pessoa isso daqui, né? Porque o chamado disso é por conta desses 5 de copas, né? Porque às vezes você tá procurando isso nessa pessoa por alguma frustração que você já teve. E aí, às vezes, isso até te impede de você enxergar, sabe, algumas coisas dessa pessoa aí, que podem até ser alguns impeditivos, né, entre vocês. Então, assim, tente, sabe, primeiro, talvez curar algumas coisas em você também fazer transformações internas, porque às vezes, assim, a gente fala às vezes muito do outro, né, mas às vezes também tem um pouquinho da gente ter que conseguir fazer algumas adaptações dentro da gente, das nossas emoções, das nossas próprias feridas ou das nossas expectativas, para que as coisas possam fluir, tá? E aí aqui, como aconselhamento, né, seria para, no momento, realmente você desapegar dessa pessoa, tá? E tentar primeiro enxergar em você essas questões das frustrações que você pode ter e que talvez você acabe, aquela coisa, a gente tá frustrada e a gente quer o quê? Que uma outra pessoa acabe curando essas frustrações ou ela acabe, sabe, tapando, preenchendo aquilo pra gente, né? Não tô falando que necessariamente é o seu caso, tá? Em alguns casos pode ser. Então veja se a mensagem é pra você. Mas aqui pode ter um chamado disso, tá? De você analisar direitinho se tá acontecendo isso, tá bom? De você tá querendo aquela coisa, em vez de transformar a situação, acabar meio que só cobrindo, né, ela com um curativo, sabe? Então pode acontecer isso, porque a morte ela não pede um curativo, a morte pede uma transformação, algo que se liberta ali, né? Então só tomar cuidado com isso, porque isso aqui, fazer às vezes assim, pode atrapalhar para você enxergar alguns detalhes, algumas questões que são importantes. O Ás de Espadas aqui pode me falar de coisas que às vezes você pode não ver, não perceber, que atrapalham aí para as coisas fluírem, tá bom? Então é isso aqui, né, pedrinha de número 1. E se você gostou desse vídeo, peço por gentileza que você compartilhe, dê o like, se inscreva no canal, tá bom? Fico muito feliz com a sua presença e espero que você retorne comigo. Muito obrigada. Vamos lá, então, agora para a pedrinha verde. Pedrinha de número 2. Tá? Dá uma escorregada. Vamos lá, você da pedrinha verde, número 2. Lembrando que eu vou primeiro tirar 2 cartas para saber sobre o que você espera dessa pessoa, né? O que você gostaria de ter dela, né? O que você realmente te contentaria, né? Ter com ela. E depois eu vou tirar realmente se vale a pena investir nessa pessoa. Lembrando que se cortar o vídeo é porque eu tô com tosse, tá? E aí, pra não incomodar, né? Pode ser que eu corte, mas também pode ser que eu deixe mudo em algum momento também. Vamos lá. Sol. 3 de ouros. Bom, aqui você parece ver essa pessoa assim, como muito
Sabe aquela pessoa que chama a atenção da gente, assim, que ela não a gente não consegue deixar ela passar despercebida. Pessoa, às vezes, que atrai o nosso olhar, a pessoa que torna o nosso dia melhor, às vezes, só dela estar ali, né? Alguém que muitas vezes faz a gente sentir aquele quentinho no coração. É uma pessoa que tem os nossos olhos, sabe? Aquela pessoa que alimenta um pouquinho a nossa alma também. Parece que essa pessoa, ela te alimenta, assim, sabe? Você vê ela com muito bons olhos, tá? E aqui me parece que você tem uma pretensão de construir alguma coisa com ela. Ainda que aos poucos, né? Ainda que seja que você tenha alguma paciência, me parece que você não é uma pessoa muito afobada, ou nem também uma pessoa. Você me parece uma pessoa com uma visão mais prática das coisas, que sabe que as coisas precisam de um tempo, que elas têm que ir com alguma calma, que. Não que, assim, você, se a pessoa não quiser, você não vá entrar, né, com vontade. Não vejo isso aqui porque o sol me fala também de alguém que entraria com vontade, se o outro entrar com vontade também. Mas, assim, no Três de Ouros eu vejo que você pode ser uma pessoa que tem os pés mais no chão, assim, que sabe que as coisas têm que ir caminhando, que tem que ter uma certa calma, que tem que um fazer e depois o outro faz e você vai vendo. Mas, assim, eu vejo aqui um certo calor, sabe, da sua parte, e uma vontade bastante grande, assim, significativa de construir alguma coisa com essa pessoa, tá? Vejo uma vontade de realização, assim, em conjunto com ela, tá? Mas vamos lá aqui ver se vale a pena investir. Ás de Ouros, Enamorados, Seis de Copas. Vamos lá. Bom, aqui eu diria que me parece que valeria, assim, a pena investir nessa pessoa, mas você precisaria, assim, bastante calma, provavelmente. Porque há aqui uma certa energia dessa pessoa também com você, que também é bem calorosa, tá? Por causa dos enamorados aqui. Me fala que você provavelmente é correspondido ou correspondida, que há uma reciprocidade, há uma conexão, há um ímpeto dos dois lados, sabe? Essa pessoa também tem por você. E o Seis de Copas me fala de talvez até vocês podem ter já se conhecer há um tempo, ou se vocês podem ter no passado se relacionado, ou então vocês têm vínculos através de pessoas conhecidas, às vezes familiares, às vezes amigos, mas mais por familiares, tá? Aqui parece bem isso. Então, assim, vocês parecem ter um vínculo já, talvez um convívio, né? E, assim, isso pode trazer, talvez, às vezes, alguma instabilidade nesse setor. De de trazer aquela duvidazinha de vai, não vai, faço ou não faço, né? Até talvez por isso você possa estar vendo o vídeo. De ter medo, às vezes, de o que já tem, ou o que já está consolidado, ou tudo que essa pessoa, todo o meio que talvez essa pessoa esteja inserida com você, possa ter influenciar em alguma coisa, possa ter alguma coisa que atrapalhe, ou algo assim. Pode aqui também ter questões com terceiros mesmo, né? Porque o Três de Ouros pode me falar isso também. Tipo, outras pessoas estarem envolvidas. Aqui até pode ter alguns casos de triângulo, né, de algumas pessoas. Então, assim, vai depender de cada um. Lembrando que só pega o que faz sentido, tá? Mas aqui eu tô falando pra geral.
Então, pegue o que faz sentido na sua situação. Se não é terceira pessoa, né, ou se você é comprometido, ou você é comprometido, aqui me parece mais assim, família, ciclo de amigos, trabalho, aí já tem já ali um convívio que isso pode atrapalhar para que vocês possam desenvolver as coisas, entende? Peço desculpas até pelos barulhos, tá? Tem mais gente aí com tosse aqui em casa. Mas enfim. Então, assim, aqui você vai precisar de paciência por conta disso, por conta dessa questão de às vezes poder ter um certo receio, ainda que tenha uma conexão, tenha uma vontade, as coisas possam se desenvolver, porque aqui eu vejo potencial, tá? Seis de copas com enamorados me diz potencial, sim. Só que assim, esse Ás de Ouros aqui me fala de algo que ele tá no negativo, né? Então ele pode me falar de uma coisa que pode ter alguma dificuldade, às vezes, de se desenvolver, tá? E aí, como eu falei, pode ser por interferência dessa. Porque, como o Três de Ouros também é ouros aqui, pode ser por essa questão de terceiros, tá? Isso pode atrapalhar vocês. Às vezes pode ser que você nem saiba, né? Às vezes, por exemplo, tem alguma questão, é mais para essa pessoa, que aí para ela, por exemplo, digamos que vocês trabalham no mesmo lugar. Às vezes para ela, o empresa tá tudo bem, para todo mundo tá tudo bem, mas aí ela, dentro dela, não gosta de se envolver com o que ela trabalha. Então, aí fica aquela coisa meio empacada, sabe? Então, esse tipo de coisa às vezes que pode acontecer aqui. Ou então, às vezes, questões de círculo de amigos, que aí o círculo de amigos da pessoa é muito influente com ela, aí ela não quer perder, às vezes, o convívio daqueles amigos, enfim. Aí as situações podem ser diversas, tá? Porque cada pessoa, né? Mas aqui tem essa possibilidade das coisas ficarem um pouquinho travadas. Ainda que eu veja potencial de acontecer. Se você investir, como eu falei, só vai ter que ir com calma, aos poucos, leveza, ter um pouquinho de paciência, talvez com a pessoa que ela vai provavelmente ficar um pouquinho em cima do muro, talvez por essas indecisões, que aí pode ter a ver com terceiros, que aí pode fazer ela ficar meio empacada. Mas assim, potencial eu acredito que tenha, tá? De verdade. Inclusive aqui, pode ter dessa pessoa questões, às vezes, do passado dela também, tá? Às vezes essa questão terceira é uma pessoa do passado, alguma coisa ali que, né, pode atrapalhar ela um pouquinho nos dias atuais, para as coisas se desenvolverem, também pode ser, tá? Não acredito que é muito caso, mas pode ser em alguns casos sim, tá? E aí para uma quantidade menor de pessoas, mas pode também ter isso por conta do Seis de Copas, me remeter a coisas que essa pessoa já viveu. Às vezes pode ser crenças que ela guarda com ela, às vezes o Ás de Ouros aqui pode estar vindo como coisas que ela já consolidou dentro dela, que é daquele jeito, né? E aí isso atrapalha para que ela deixe as coisas fluírem, né? Aceite, às vezes, as coisas serem de outras formas, tá bom? Então tem tudo isso aqui. E aí, assim, como aconselhamento aqui, é como eu falei, a paciência de fazer com leveza, de você confiar na conexão que vocês já têm, provavelmente aqui, que há já um vínculo, e usar disso para se aproximar com essa calma, gente, tá difícil, convites singelos, para sair, para se conhecer melhor, para conversar, conversas, né, às vezes de internet, WhatsApp, ter esse cuidado de construir uma história. Às vezes também, né, se você já se conhece por um círculo, às vezes esse círculo pode ser uma coisa que ajuda também, tá? Em alguns casos aqui pode ser que, por exemplo, usar disso,
do que conecta vocês em volta ali, né? Por não sair com amigos, aí essa pessoa vai estar, é ótimo que você vai ver ela mais, entende? Isso também pode contribuir aqui, porque aí vai ser encontros mais leves, sem aquele peso de, é um encontro só entre os dois, sabe? Aí nesses encontros ir se aproximando, tá? Mas aqui, existe reciprocidade, tá? Existe conexão já, existe já sentimentos, dessa pessoa para com você também, mas podem ter só esses desafios aí externos a vocês, com esse Ás de Ouros aí, também dela ficando meio resistente de consolidar as coisas por alguns motivos, tá? Dela. Então, de início, eu acredito que as coisas vão ser um pouco mais nesse âmbito mais de uma leveza e de uma troca mais emocional, mais carnal, mais, sabe, com carinho, mais com consideração, sabe? Mas provavelmente não consolidando realmente por agora, tá? Então, assim, se você tem expectativa de algo consolidado, de construir algo neste momento, aí você precisa pesar um pouquinho, vai ter que tomar cuidado aqui, porque você pode se aborrecer, tá? Mas se você tiver esse pensamento que me parece que você tem, né, de que as coisas podem ir com calma, evoluindo, então tudo bem você ir fazendo as coisas com passinhos pequenos aqui, porque a pessoa vai estar aberta provavelmente a você, ainda que com algum receio de dar passos maiores, de oferecer algo concreto, tá bom? Então é isso, nessa tiragem de número 2. Agradeço muito a sua presença aqui nesse vídeo, viu? Espero que você curta, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal. E volte sempre, viu? Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá para a pedrinha de número 3, pedrinha marrom. Olá, pedrinha marrom. Vamos lá falar aqui dessa pessoa, se você deve investir, se você não deve investir. Vamos ver primeiro aí sobre qual é a sua pretensão com essa pessoa primeiro. E aí depois a gente vai ver se vale a pena investir, tá bom? Que primeiro eu preciso entender o que você gostaria, né? E aí é até bom que facilita pra você ver se a pedrinha tá alinhada, né, com você. E aí eu vendo isso, depois eu parto pra ver melhor detalhes, maiores detalhes, né? Opa! Lembrando também que eu tô com um pouquinho de tosse, tô gripada. Então, se o vídeo ficar mudo ou se você vir cortes no vídeo, é porque eu tô tossindo e eu dou uma cortadinha pra não incomodar você aí que tá assistindo, tá? Ninguém merece. Aí, só tosses de fundo aí de pessoas da minha família, que aí eu não vou conseguir muito fazer algo sobre isso. Mas, vamos lá. Descobrir sobre você. Cavaleiro de Paus. 3 de espadas. Vamos lá, pedrinha aqui. De número 3. Você é uma pessoa bem intensa, né? Parece aqui. Aqui, a sensação forte que ficou é que você, se pudesse pra ontem, já tá com essa pessoa, você estaria. Que esse cavaleiro de paus com esse 3 de espadas aqui assim, você tem um objetivo, você tem você já tem uma carta marcada, que é aquela pessoa e pronto, você quer aquilo e acabou. Me parece bem forte isso aqui, viu? De você. E, assim, você pode ter muito desejo por essa pessoa, muito mesmo, tá? Uma coisa até, talvez, que possa ser meio difícil de você controlar. Voltando aqui, então. Bom, eu estava dando uma tossidinha, tive que dar uma cortadinha. Bom, mas assim, como eu estava dizendo,
Você parece, assim, ter um ímpeto muito forte, principalmente físico, que essa pessoa mexe com você, você... e provavelmente você gostaria que essa pessoa viesse na sua direção com tudo, assim, com vontade, sabe? E você quer isso, assim, muito, né? Quer muito que algo se concretize no sentido de vocês terem algo. Aqui eu nem vou dizer que eu vejo você pensando muito à frente, tá? Que não é o caso, aqui eu não vejo... lógico, você pode ter suas pretensões, que é difícil a gente não criar nada, nenhuma expectativa para depois, né? Mas aqui me parece mais assim, você focando muito no momento, no desejo que você tem por essa pessoa, de que algo aconteça, que vocês, seja reviver algo, seja viver pela primeira vez, ou seja se envolver, porque tá tão distantes, assim, me parece muito assim, poxa, eu queria ter essa pessoa comigo, sabe? Queria ter, poder tocar nessa pessoa, estar com essa pessoa, isso, eu quero ter uma troca com ela, nesse sentido mais físico, principalmente, tá? É que isso é bem forte. Bom, vamos lá agora ver sobre essa pessoa, se vale a pena investir. 8 de copas aqui no negativo, 2 de copas no positivo, 5 de copas no resultado central. Olha, aqui muitas cartas de copas, né? Apesar daqui não ter saído tanto essa questão emocional, só pela junção aqui desse cavaleiro de paus com essa 3 de espadas, né? Como eu falei, você está muito certo ou certa, assim, do quanto você quer, né? Assim, do quanto é algo que, nossa, você tem isso como objetivo, sabe? Você ter essa pessoa, estar com essa pessoa, viver algo com essa pessoa. Mas é aqui, na quantidade de cartas de copas, né? Só saiu carta de copas. E fica claro, né, o porquê. Você sente uma conexão, né, com essa pessoa. E a mensagem aqui é um pouquinho difícil, tá? Porque, assim, me parece que existe uma propensão de você se frustrar aqui com essa pessoa, sabe? Dela não te entregar, né, o que você gostaria, dela não... assim, é como se ela não tivesse possibilidades emocionais de entregar isso. Por mais que ela sinta conexão aqui, porque me diz... O 2 de copas me fala de algo, de alguém que pode ter reciprocidade por você emocional, tá? De ser uma coisa dos dois. Os dois se gostam, os dois se querem, os dois têm vontade. Mas, então, aqui, como eu falei, tem uma conexão, mas nos termos do 5 de copas, que é a carta principal aqui, ela me fala de você se frustrando, provavelmente. Porque é aquela coisa, né? Por mais que haja conexão, a conexão às vezes não é sintonizada, assim, sabe? Na mesma frequência para as duas pessoas, da mesma forma. Às vezes vocês têm formas de gostar, de demonstrar sentimentos diferentes, né? Sabe? Assim, e é isso que pode causar frustração. Aqui, inclusive, o 8 de copas no negativo pode me falar dessa pessoa podendo ser uma pessoa às vezes mais apegada. Então, assim, mesmo que às vezes ela goste, ela pode ser uma pessoa que, sabe, não se doa tanto, ou não demonstra tanto, né? Que parece mais assim,
Que às vezes você pode até ficar em dúvida, né, se ela gosta. Porque às vezes ela também pode ser uma pessoa que vai e volta, sabe? Fica numa certa inconstância ali. Até o Cavaleiro de Paus pode me falar disso também, dessa tendência, né? Então, assim, ela... aqui há realmente uma situação sensível, tá? Nesse sentido de valer a pena. Porque tem essa propensão de frustração, né? Assim, e não digo total frustração, porque, como eu falei, tem uma pessoa que é uma pessoa que gosta de você, provavelmente, sente conexão. Pode ser que vocês já viveram coisas aí entre vocês, porque aqui, 2 de copas não é um sentimento, né? Não costuma ser de pessoas que estão se conhecendo, né? E quando é assim, né? Quando tá se conhecendo, é um 2 de copas, é realmente uma coisa muitas vezes avassaladora, né? Assim, é uma conexão muito forte, assim, né? E porque ela acontece meio de forma instantânea e tudo mais. Mas, assim, aqui existe provavelmente algum carinho já, ou algum afeto, ou, sabe? Ou uma história, como eu falei, uma vivência já entre vocês. E é recíproco, a pessoa também gosta de você. E é bem possível que a pessoa gostaria até de poder dar a você mais do que talvez ela dê, tá? Mas, assim, há um chamado aqui para você observar que há propensão, uma boa propensão de você se magoar. Pelo menos no período que a gente tá vendo, porque sempre combino, né, com as minhas cartas de que se não tem datas no título, né, do vídeo, então são mais ou menos 3 meses, né, que a leitura vale. Então, assim, dentro dos próximos 3 meses, investir nessa pessoa não me parece que vai te trazer emocionalmente algo realmente positivo, tá? A não ser assim, se você for viver mais um momento mesmo, tipo um cavaleiro de paus aí, de viver só o momento, sem ficar criando muitas emoções em cima disso, talvez valha. Aí vai de você, né, do seu livre-arbítrio, de você pensar, analisar, né? Mas do ponto de vista emocional aqui, há uma tensão bem forte, né, entre essas duas cartas, o 5 de copas com o 8 de copas. E ainda mais também na mesa que tem do 3 de espadas, né? Então, assim, é preciso que você tenha em mente isso, tá? Que existe um potencial de frustração nesse período. Então, aqui, assim, o chamado das cartas que eu vejo nesse ponto do conselho, né? É que você procure primeiro se... Não posso falar pra você... curar feridas internas, né? Curar o que você talvez espere que essa pessoa te dê, mas que dentro de você precisaria primeiro estar bem com isso, independente da pessoa dar ou não, sabe? Então, analise, né, o que é preciso curar aqui. Como olhar para as situações mais para o lado positivo do que o negativo. Olhar para o 2 de copas e não para, né, para o 5 o 5 de copas, né, que aqui no 5 de copas você vê uma pessoa que tá olhando 3 taças caídas em vez de 2 de pé, que seriam as 2 taças do 2 de copas. E isso é muito significativo de uma pessoa que tá frustrada, de uma pessoa que tá triste pelas vivências que teve, do que não conseguiu, em vez de olhar do que pode conseguir. Então, é possível que essa pessoa, se você já teve uma vivência com ela, ou se você já teve um pouquinho, né, já conseguiu observar a dinâmica de você pode perceber, talvez, que ela não seja a pessoa neste momento que vai te entregar o que você gostaria, e aí você fica, sabe, se prendendo, olhando muito, esperando daquilo, sendo que talvez aquilo naquele momento não é o ideal, sabe, para você, para te ajudar a superar essa forma, às vezes, de ver a coisa, ver as questões de amor, né?
Às vezes precisa olhar para essas feridas e perguntar, mas por que eu estou insistindo nessa pessoa? Por que eu estou insistindo nessa situação? Ou por que eu quero essa pessoa? Porque é que o 2 de copas, né, no positivo, é muito um chamado de, olha, o que você espera do amor? Né? O que realmente te contenta no amor? Qual que é o vínculo que uma pessoa te dá de emoção, de carinho, de afeto mesmo, né? Que o 2 de copas é isso. É a conexão, é o afeto, é o amor, é a admiração também, pode ser a troca que a pessoa dá para você, o cuidado. Mas o que é que te alimenta? E olhar para isso e entendendo, assim, o que disso aqui, às vezes pode não ter muita questão na realidade, né? Muita correspondência na realidade, que às vezes a gente pode exigir muito, né, das pessoas. Mas também tem muitas coisas que não são exigências grandes, são coisas que você merece, que qualquer pessoa merece, que são totalmente possíveis de conseguir das pessoas, e aí, por algum motivo, essa pessoa não consegue te entregar. E aí você se perguntar, por que eu tô esperando isso dessa pessoa se eu vejo que ela não entrega, ou vejo que ela tem dificuldade, tá entendendo? É você pensar, você entender essas feridas, né, que você criou, para que você possa fazer escolhas melhores. Porque aqui no 8 de copas no negativo me fala de você tendo dificuldade, às vezes, de desapegar, né, de você conseguir, tipo, ultrapassar questões emocionais, sabe? Porque como talvez você se abale muito emocionalmente com as coisas, né? Pode ser que você tenha dificuldade de, sabe, deixar essas coisas para trás, porque aquilo fica com você. Aquilo. E aí fica com você por causa desse 5 de copas, me fala, né? De você guardando essas dores, ou sentimentos bons também, você guardando tudo ali, mas focando nas dores, focando, né? Ou focando em coisas que você sabe que tem uma chance, uma probabilidade de te machucar, 3 de espadas. E aqui eu diria que tem uma chance grande dessa pessoa já ter em algum momento te machucado, tá? Não vou dizer que para todo mundo, mas existe chance. Dessa pessoa já ter, às vezes, te decepcionado, sabe? Já ter demonstrado aí que... Então, assim, tente desapegar, tente achar o que é bom pra você de verdade, concluir pra você dentro de você o que é bom, pra que o 5 de copas aqui se cure, que você possa olhar para as tacinhas atrás de você, do 2 de copas. E olhando menos para o passado, para o que foi, para o que não deu certo, para as dores, para as frustrações, para as coisas ruins, tá bom? Esse é o chamado aqui, tá? De aconselhamento. Então, agradeço a sua presença aqui nesse vídeo comigo. Peço que você, por gentileza, compartilhe, dê o like e curta. Opa, se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, estou muito feliz aí com você aqui comigo. E se você puder aparecer outras vezes, eu vou ficar muito feliz, viu? Muito obrigada, tchau!